paz do Senhor, queridas crianças, alunos, professores e professoras, tios e tias, que bom estarmos aqui novamente, mais esta semana, para mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. A classe é Juniores e a lição de hoje, falando sobre a história dos reis de Israel. Hoje iremos falar do rei Asa, um rei bom para Israel. Vamos orar, queridos? Deus, te louvamos pelo dom da vida, por tudo que o Senhor tem feito, e em primeira mão exaltamos o teu nome. Tu és para sempre santo. Senhor, venha nos dar graça, sabedoria, a cada professor que está aqui juntamente conosco, tios, tias, crianças, alunos. Senhor, abençoa, Senhor, todo esse estudo, Senhor, toda essa pesquisa e dedicação que os professores têm empenhado para passar aos seus alunos, para que sejam bênção na vida deles, para que haja despertar, renovamento e graça diante de ti, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Então vamos falar do rei Asa. Que legal! O rei Asa foi um bom rei para Israel. Ou melhor, o reino já está dividido, vocês se lembram? Reino norte, Israel. Reino sul, Judá. E esse rei Asa é rei no reino sul, em Judá. E ele, quando entra, ele encontra o que nós dizemos na lição passada. Jeroboão tinha levantado altares para deuses em Dan, em Betel. Betel é a casa de Deus, e ele levantou ali ídolos para que o povo não fosse em Jerusalém adorar, porque isso ele tinha medo de que o reino unificasse novamente e ele perdesse o seu posto de rei de Israel. E aí Asa pega o reino desta forma, que vinha vindo também de outros reis, tudo dessa forma, e ele, com a graça de Deus, diz-nos aqui na palavra de Deus, aonde se encontra a lição de hoje, queridos professores, é 1 Reis, capítulo 15, e versículos, a partir do versículo 9, mas nós vamos ler o versículo de número 11, que diz assim: E Asa fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi, seu pai. Que lindo! Asa foi um bom rei. Asa chegou ali no reinado e começou a consertar, colocar em ordem e destruir o que estava errado. Ele destrói altares, ele destrói ídolos. E aqui na nossa lição é possível a gente ver, né, no visual aqui, ó, ele é aclamado rei, e aqui ele destrói, olha, ele destrói completamente altares de ídolos, inclusive a sua mãe, que era Maaca, também foi destronada de rainha pelo fato dela ser uma mulher idólatra. Então Asa não perdoou ninguém. Asa estava com os olhos fitos no céu e não se preocupou se ia desagradar A ou B, a quem fosse, até da sua família. Inclusive aqui na nossa lição fala que Asa ordenou o povo de Judá que adorasse somente ao Senhor, o Deus dos seus antepassados, e obedecesse às suas leis e mandamentos. Ele também destituiu sua mãe do posto de rainha, por ser uma idólatra. E ele trouxe as coisas consagradas por seu pai e as coisas que ele mesmo consagrou, como vaso, ouro e prata, para a casa de Deus. Asa construiu muralhas, fortalezas, protegeu a cidade, protegeu o reino sul, deu toda e devida atenção à lei de Deus,
aos mandamentos do Senhor, porque ele estava em contato com o Senhor, em comunhão com Deus e procurava fazer o que Davi, dos seus antepassados, o rei Davi, tinha feito no reinado, quando era unificado. E nós vemos que Deus veio abençoando muito e fortalecendo o reino de Judá. Mas aí a perseguição, vem a luta, vem as dificuldades também. Aqui fala que certa vez Zerá, o etíope, saiu com um exército de 1 milhão de homens para pelejar contra Judá. Mas Deus deu graça, porque o rei Asa clamou ao Senhor. Eleva os meus olhos para os montes, de onde vem o nosso socorro? Vem do Senhor. E o rei Asa buscou ao Senhor, clamou ao Senhor e Deus respondeu. E eles venceram aquela batalha, destruíram o inimigo e saíram vencedores. Por isso, queridas crianças, precisamos fazer o que é bom, o que é reto aos olhos do Senhor. Mas houve aí um certo momento que o rei Asa se desliza. Porque o que acontece? O rei do norte era Baasa, né? Era o rei do norte. E esse rei então desce até Judá e toma a cidade de Ramá. E ali ele sitia a cidade, não tinha tomado ainda não, ele sitia a cidade ou fica ao redor para tomar aquela cidade para eles, para Israel. E aí o rei Asa pega e deixa acontecer um fracasso na sua vida. Ele, ao invés de consultar ao Senhor, buscar ao Senhor, infelizmente ele vai fazer aliança com um rei estrangeiro, com um rei que não tinha nada a ver com o Deus Todo-Poderoso. Ele vai e faz aliança com o rei Ben-Hadad, né? Ou melhor dizendo, Ben-Hadad, isso mesmo. Ele pega e faz aliança com este rei, que era rei da Síria, porque esse rei da Síria tinha certa aliança com o reino norte. E então Asa rapidamente vai e pede para que o rei Ben-Hadad faz aliança com ele, com o reino sul, até aqueles vasos, aqueles utensílios sagrados que ele mesmo consagrou e colocou na casa do Senhor, ele próprio manda entregar como presente para o rei da Síria, o rei Ben-Hadad. Faz uma aliança com ele, ou seja, um elo, uma amizade, sendo que o Senhor diz para nós afastarmos. Porque se nós formos amigo do mundo, amigo daquilo que não serve ao Senhor, nós seremos inimigos de Deus. Ele faz aliança com esse povo estrangeiro que não serviam ao Deus, que eles serviam ao Deus vivo. E aí então pede essa ajuda para que o rei do norte, que era Baasa, deixasse Ramá e fosse embora. E assim aconteceu, como de fato o rei Baasa deixa de sitiar a pequena cidade ou a cidade de Ramá, sobe até o norte e aquieta-te, e assim eles têm a vitória, né? Mas houve uma vitória com certa ajuda, com certa desobediência, em mexer nos utensílios sagrados da casa do Senhor, em fazer aliança com o povo que não servia ao Senhor, sendo que Asa já tinha clamado ao Senhor, sendo que Asa era um homem que fazia o que era reto aos olhos do Senhor, mas vacilou, teve essa falha.
E também quando ele esteve doente, aqui no finalzinho da lição fala que Asa, nesse momento ele titubeou, ele vacilou. E ele deixou de confiar primeiramente no Senhor para confiar em um povo, né, que era pagão, um rei que era da Síria, ao confiar em Deus. E também na sua enfermidade também, ele teve essa certa dificuldade e foi consultar os médicos. Não que os médicos sejam errados de maneira alguma, mas ele sempre primeiro buscava o auxílio de Deus. É o que nós sempre devemos fazer, porque ele é socorro bem presente, o nosso Deus. Ele nos ouve, nos socorre, nos ampara. Então o nosso memorizando, crianças e professores, diz assim: quem obedece às leis de Deus vive mais. Agora, quem despreza a lei de Deus e os seus ensinamentos morrerá. Talvez não seja o morrer fisicamente, mas o morrer espiritualmente. A sua alma começa a morrer. E assim é a nossa aula de hoje. O objetivo, indicar a obediência e o temor ao Senhor atrai bênçãos para a nossa vida. No início do reinado de Asa, houve 10 anos de paz. Ele conseguiu trazer a paz, mas houve um certo vacilo. E nesse vacilo, Deus se afasta. Quando há aliança, quando há pecado, quando há desobediência. Mas o Senhor está pronto para restaurar, perdoar, renovar a aliança novamente com o seu povo. Que Deus abençoe, queridos professores. Por falar nisso, esta aula será sendo dada no dia 30 de outubro, é isso? E no dia 31 de outubro tem se comemorado o dia de Halloween. E eu acho que nós, como professores, podemos alertar os nossos queridos alunos, crianças, diga não ao Halloween, porque Halloween é uma festa pagã, é uma festa que teve origem na Irlanda, os celtas que faziam essa comemoração, acreditando que naquele dia da comemoração, a janela entre os vivos e os mortos se abriam e os mortos vinham visitar ou até assustar os vivos. E aí o que acontecia? Para evitar esse medo, eles ofereciam doces, balas, guloseimas para esses espíritos que vinham. E a palavra de Deus condena isso. A palavra de Deus nos diz que nós não devemos jamais, nós não temos comunicação com mortos, jamais. E nessa comemoração, eles dizem que também que os espíritos dos mortos voltavam nesta data para visitar os seus antigos lares. Então parece aí, eles acham, fingir que é uma festa simples, uma brincadeira, mas se envolve esse tipo de coisa, nós estamos o quê? Fora de tudo isso. E alertar os nossos queridos alunos, né? Ensiná-los o que é o bem, o que é o mal, o que é verdadeiro e o que não é, para que nós tenhamos a nossa comunhão com o nosso Deus vivo e poderoso. Então que nós podemos fugir, né? Nos afastar de tudo aquilo que não agrada ao nosso Deus. Halloween significa aí festa das bruxas e ela tem alcançado espaço no nosso país, nas escolas, como uma simples brincadeira, mas que a gente pode apenas alertar aos nossos alunos que vale a pena servir ao nosso Deus. E aí, para não passar em branco, ou melhor dizer a eles que tem aí uma festa super legal nesse dia. Ao invés de comemorar isso, nós temos algo lindo a comemorar no dia 31 de outubro também. Sim,
a Reforma Protestante. Olha que legal, crianças. Houve um rapaz que se chamava Martinho Lutero e esse foi estudar no convento, ou seja, ali, né, na faculdade. Os seus pais queriam que ele fosse um advogado. Ele até realmente começou a estudar direito. Mas um certo dia ele faz um pacto, uma aliança, que se ele fosse salvo de uma tempestade, ele ia entrar para a vida monástica, ele ia se tornar monge, ou seja, um padre. E assim ele foi livre e ele cumpre, e ele vai estudar. E quando ele está ali fazendo parte de tudo aquilo e vendo os ensinamentos, né, daquela ramificação, ele percebe, porque ele acha dentro da biblioteca da escola uma Bíblia sagrada em latim. Mas ali ele começa a ler e estudar, porque até então Martinho Lutero tinha medo de Deus. Achava que por qualquer coisa, por tudo, Deus havia de castigá-lo. E ele não conseguia sentir liberto, perdoado. E aí ele começa a estudar o livro de Deus, a Bíblia Sagrada. E ele acha parte deste versículo que muda literalmente a sua vida. O justo viverá pela fé. E isso começa a mudar completamente a vida dele e ele percebe-se que o que está se ensinando ali não é algo que tem agradado, porque ali está sendo vendido indulgências, ou seja, vendendo um lugar no céu, para se conseguir um lugar no céu, ou até para um ente querido que já morreu, para tirar ele de certo lugar, ou até purgatório, e levar para o céu, deveria de ser cobrado, deveria de ser pago. E lendo as Escrituras, Martinho Lutero começa a entender e ver realmente o que é a salvação. E ele então não aceita aquilo e ele protesta contra aquilo. Por isso o nome da Reforma Protestante. Ele muda aquilo que ele acha que não está certo, porque de acordo com a palavra de Deus, ele vem aprender que o justo viverá pela fé, que somos justificados em Cristo Jesus, que a salvação é pela graça, e aí ele começa a estudar a cada dia mais, ele acaba sendo excomungado desta igreja, né, da igreja católica, mas ele continua estudando, alguém lhe dá suporte e livra ele de ser morto, ser perseguido, e ali onde ele fica naquele castelo, ele começa a traduzir a Bíblia para o latim, e aí cada um tinha acesso, desculpem, ele traduz a Bíblia para o alemão, e aí cada um tinha agora o acesso em ler a palavra de Deus, em entender a verdade, porque o próprio Senhor nos diz na sua palavra, o ser humano erra por não examinar as Escrituras, porque ela é a palavra verdadeira de Deus, é a que nos santifica, e através disso, Martinho Lutero traz aí esses fundamentos que são da salvação, e ele em 1517 prega as 95 teses na igreja de Wittenberg, na Alemanha, as 95 questões a respeito do que era ensinado, do que ele não achava que não estava certo e realmente não estava. E esse homem foi grandemente usado por Deus para trazer aí a nossa reforma, o nosso protestantismo, aonde surge a palavra de Deus com verdade, baseada aqui, ó. Ele ensinou o povo e ele deixou claro: somente as Escrituras, somente Jesus, somente a graça, somente a fé
e glória somente a Deus. Aí foi considerado as 5 solas, os 5 fundamentos que Martinho Lutero descobre na salvação. E aí ele vai entender, ele entende através de tudo isso, que Deus é um Deus perdoador, que Deus é um Deus que ama de tal maneira que mandou o seu próprio filho para nos salvar. Então, queridos professores, é apenas uma dica ou uma orientação, mas diz aí aos seus alunos, vamos comemorar o dia da Reforma Protestante, já que nós temos um horário aí da nossa escolinha, a gente faz a nossa aula e ainda recapitula sobre essa comemoração tão linda para a nossa igreja. E, se possível, leva guloseimas, leva doces e balas, mas oferece ao nosso Deus, agradece, ora com eles e que eles possam comer e ser uma aula abençoada para você e os seus pequenos alunos que são lindos e bênçãos de Deus. Que Deus vos abençoe. Até a próxima aula, se Deus quiser.